Fala, ser cristão, como é que está? Tudo bem? Rompendo em fé, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amada. Amém. Glória a Deus. Nós vemos aqui hoje, no nome de Jesus, te trazer a última mensagem dessa série, Os Crentes Mais Loucos da Bíblia. Amém? Nós iríamos encerrar semana passada, mas aconteceu que sexta-feira nós fomos orar no monte com o pastor e a liderança da igreja, e de lá nós fomos para um outro compromisso. E no sábado aconteceu que a minha vozinha querida, missionária, Elismina, ela faleceu, né? Ela entregou o seu espírito e hoje ela está lá na glória com o Senhor Jesus. Então nós fomos cuidar do velório, do sepultamento dela. Né? Muito obrigado, irmãos, que prestaram condolências, mas a gente está em paz, porque a gente sabe que a avó Filó foi para a glória, né? A serva de Deus, dedicou sua vida a orar para as pessoas, pregar o evangelho, né? Amando, né? Com amor de irmão, amor de Cristo, e ela perseverou até o fim. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, amém? E um testemunho tremendo que ela deixou para nós, restaurou a família inteira, né? Aí, mais de 25 anos, 30 anos de oração incessante, né? Nas madrugadas, nas consagrações, nos jejuns, nas orações, sempre indo à igreja, sempre buscando Deus, assistindo programas cristãos pela televisão, e deixou um legado grandioso. 89 anos de idade, 40 anos de fé cristã e 30 anos de missionária. A fé dela era extrema. Era bonito de ver. A fé dela e a confiança em Deus. Já com idade avançada, com o corpo amortecido, sem leitura, com dificuldade de andar, mas mesmo assim não deixou de ir na igreja até o fim da vida. Né? Então, exemplo de fé para nós. E quando a gente olha assim, um testemunho, né, de uma senhora, uma velhinha, assim, ela não estava acabada, não, ela estava dura. Foi só no último mês da vida dela que ela deu uma baqueadinha, mas mesmo assim, ela estava lúcida, forte, né, e deixa aí um legado tremendo, um testemunho tremendo para nós cristãos. Quando a gente acha que a gente fez alguma coisa para Jesus, né, Betinha? A gente não fez nada ainda. Que isso. Porque a gente olha aí Dona Felizmina Ramos Soares e tudo que ela fez por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo, a gente vê que a gente ainda tem muito sal para comer, né? Tem muito chão para andar. E nessa fé, nessa alegria de ser cristão, é que nós estamos aqui, para honra e glória do Senhor Jesus, para te trazer mais uma mensagem de fé. E hoje nós estaremos falando sobre Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, um dos maiores apóstolos, pelo menos em vulto de obra, um dos maiores apóstolos do Evangelho de Jesus Cristo até então. Então, nós estamos aí ao vivo. Conseguiu ir? Ah, deu. Então, e a Tiana vai começar a fala, fazendo aí um resumo da vida do apóstolo Paulo, né? Da sua conversão. Eu vou estar ajudando ela depois. Eu vou estar dando mais detalhes sobre esse homem de fé, esse ministro de Cristo, que nos trouxe tanto ensinamento, escreveu 70% do Novo Testamento e fundou tantas igrejas. Amém? Glória a Deus. Amém. Paulo, até então, era um homem mau, podemos dizer assim, perseguidor do povo de Deus, perseguia o povo de Deus, perseguia homens, mulheres, crianças, prendia, matava, consentia nas mortes, consentiu na morte de Estevão, né? Era um homem temido, o povo temia ele. Aí, certo dia,
ele pediu ao sacerdote uma carta para ir em Damasco, atrás do povo de Deus, que ele queria prender mais gente. Aí, no meio do caminho, ele viu uma luz tremenda, né? E vamos ver aqui, ó, em Atos 9, capítulo 9, versículo 4. E ele caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem te persegues. Duro é para ti recalcitrar contra agrilhões. E nesse momento, as vistas dele se escureceu, e quando ele se levantou, ele já não enxergava mais nada. Os companheiros dele que teve que ajudar ele a chegar até na cidade. Nisso, ele ficou 3 dias sem enxergar, não comia, não bebia, até que veio o enviado de Jesus, né, impôs as mãos sobre ele e ele voltou a enxergar. E a partir desse momento que ele voltou a enxergar, ele voltou um novo homem. Ele voltou um servo de Deus. Glória a Deus, maravilha. Deus é tremendo, né, irmão? Deus tem suas formas de trabalhar. É interessante, em outras passagens, ele dá o testemunho, porque quando Ananias foi orar para ele, Ananias, servo de Deus, e temeu, Senhor, mas esse homem tem poder de prender, e encerrar os cristãos na prisão, e tem consentido na morte de alguns. Aí o Senhor diz para ele: Ananias, não temas, porque ele tem sido para mim vaso escolhido. Glória a Deus, glória a Deus. Interessante, irmão, porque Paulo, ele era zeloso, Paulo era religioso. Paulo era fariseu, de uma religião da época da seita dos fariseus, né? E os fariseus, eles seguiam a palavra de Deus, né? Eles seguiam o Torá. O que quer dizer essa palavra, irmão? São 5 primeiros livros da Bíblia, amém? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Compreende o Pentateuco, Penta 5, né? 5 livros é a lei de Deus, né? A formação do mundo é a lei de Deus para nós e para os judeus na época. Os fariseus, eles se intitulavam filhos de Abraão e eles tinham um zelo muito grande pela obra, pelas leis, só que eles não tinham o sentimento de amor para com o próximo, né? Eles não operavam, eles não usavam a fé. Então, eles tinham o zelo de guardar a palavra, mas não tinham o amor ao próximo, nem usavam a fé. Isso fazia com que eles perseguissem os cristãos, porque eles achavam que os cristãos eram pessoas que estavam contradizendo a palavra de Deus. Porque, na verdade, a Bíblia já dizia, naquela época existia a Bíblia, não com esse nome, mas existiam os livros sagrados, e dizia que haveria de vir o Messias. Eles não sabiam que o Messias, que quer dizer o Cristo, já tinha vindo, então, por isso, eles perseguiam aqueles que não professavam a mesma fé da mesma forma que eles. Então, percebam que Paulo, na época, Saulo de Tarso, é apenas uma tradução, uma tradução de idioma. Naquela época falavam-se 4 idiomas, então é só uma questão de flexão verbal, vassoura, Saulo, Paulo, é tudo a mesma coisa. E ele perseguiu os cristãos por ser zeloso. Percebeu que ele já tinha o amor à obra, só que ele não estava fazendo da forma correta. Amém? E ele estava fazendo por quê? Por tradição. Ele estava fazendo, ele recebeu aquela tradição dos pais dele, ele era descendente direto da tribo de Benjamim, foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres, doutores da palavra da época, só que ele não tinha conhecido Cristo e por isso perseguia.
E interessante, porque até eu, inclusive, né, antes de eu me converter, antes de eu conhecer Jesus, eu também persegui os evangelhos. Eu criticava muito e defendia a religião a qual eu pertencia, mas depois que eu conheci Jesus, eu entendi que a fé em Deus consiste em amar a Deus sobre todas as coisas, né, e o próximo como a ti mesmo. Isso se resume toda a lei e os profetas. É toda a palavra de toda a lei, que é o Pentateuco, e todos os profetas, que vai de Juízes até Malaquias. Só que aí veio o Evangelho, que é o Novo Testamento, uma nova história. E para que o testamento tenha validade, é necessário que o testador morra. E por isso Jesus morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos ter direito da herança, que é a vida eterna, que Deus prometeu. Só que Saulo, ele não tinha compreendimento. Ele era tão duro na sua convicção religiosa, que ele não aceitava nada, nenhuma outra ideia diferente, nenhuma pessoa conversar com ele. Ele foi ensinado pelo maior teólogo da época. Ele era descendente da tribo de Benjamim. Ele era um soldado, alguém com título, com cargo, com posses. A família dele era bastarda, bem de situação. Então, o que ele pensou? Não, eu já sei, ninguém pode me ensinar nada. Eu faço o que eu quiser, porque, enfim, todas essas patentes me dão aval para eu fazer o que eu quiser. Eu vou pegar aqui, vou usar o poder que eu tenho de soldado, eu vou usar o poder que eu tenho de fariseu, e vou usar o poder que eu tenho de descendente da tribo de Benjamim, e vou encerrar esses cristãos na prisão, porque esse povo são rebeldes. Mas então, Jesus aparece para ele no caminho, né, de Damasco, o próprio Senhor Jesus numa luz, e faz esse milagre. Fala, Paulo, por que tu me persegue? Ele, eu, Senhor, está perseguindo a minha igreja, mexeu com a igreja de Jesus, mexeu com Jesus, aí vai ter com ele, amém? Então, assim, a noiva, ela tem um noivo, e o noivo zela pela noiva. Então, nada ficou oculto aos olhos do Senhor. A pessoa pode até, por algum momento, um tempo, 2 tempos, ele fazer algum mal para a igreja, mas Cristo, ele vai lá ter com a pessoa. Só que, no caso, Cristo não é vingador, ele não foi lá para poder condenar, apontar o dedo para cá de pau. Ele foi lá e falou, olha, desde o ventre da tua mãe, eu já tenho escolhido para você trabalhar para mim. Você está perseguindo os meus filhinhos? Não. Foi lá só abrir os olhos dele. Foi lá só abrir os olhos dele. Você está até querendo fazer o certo, mas o jeito que você está fazendo é que ainda não está legal ainda. A sua intenção é boa, mas a forma que você está fazendo não é correta. Se nós servimos ao Deus do amor, como que você prega a fé com violência? Não tem como. Tá bem? Então, Jesus, da sua onipotência, ele aparece. São poucas pessoas que tiveram oportunidade de ver o Senhor Jesus na sua glória. O apóstolo João também viu, quando ele foi levado ao céu em visão, né? E Paulo viu vivo, tanto é que ele não suportou aquela luz, a carne não aguenta. E Paulo se converte, né? Ele creu no Senhor Jesus, ele poderia não ter crido. Então, não se arrependeu por medo, ele se arrependeu porque ele viu mesmo que Jesus é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus enviado para remir e salvar a humanidade, e que ele é o Todo-Poderoso. Imagine, Deus deu todo o poder para Jesus, todo. Não sobrou nem um tiquinho para mais ninguém. Então, deu todo o poder para Jesus. E a conversão de Paulo foi tão tremenda, foi tão forte, que naquele momento ele aceitou a oração, ele confessou Jesus, ele confessou Jesus como Senhor, ele foi batizado por Ananias em nome de Jesus, e ele saiu dali, e no outro dia ele já estava dentro da sinagoga dos judeus, pregando o evangelho.
pregando o evangelho, pregando assim, Jesus. E de um dia para o outro ele passou de perseguidor para perseguido. Interessante. É louco demais, não é? Muito louco. É louco demais. O cara que tinha sangue nos olhos, né, a ponto de usar de força física, violência, para poder perseguir os seus irmãos, e agora ele entra dentro da sinagoga dos judeus para anunciar a Cristo: olha, o Salvador já veio e nós precisamos entregar nossa vida para ele. Só que os que andavam com ele perseguindo os cristãos não gostaram daquela história. E aquele que era perseguidor agora passa a ser perseguido. Ele passou para o outro lado, né? Então ele foi sentir na pele a emoção de ser cristão, a ponto de os outros apóstolos terem que descer num cesto na calada da noite para que ele pudesse fugir para o deserto. E Os portões estavam todos vigiados, não tinha como todo mundo queria pegar Paulo, queria prender Paulo, queria matar Paulo. E Paulo foge para o deserto. Interessante que isso não é muito pregado, mas de agora para frente eu creio que será, que Paulo ficou 7 anos no deserto. 7 anos no deserto. E nesse período é onde que Jesus prepara ele. Porque ele abandonou tudo, como os crentes mais loucos da Bíblia, todos nós pregamos aqui: Noé, Abraão, Moisés, Davi, Elias. Paulo também abandona tudo. Paulo larga tudo, larga o seu ofício, o seu cargo, o seu título, suas patentes, enfim, todo o conhecimento que ele tinha para poder servir a Deus, para poder pregar Jesus Cristo, né? Pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele sai, após esses 7 anos, ele sai pregando o evangelho pelas cidades e fundando igrejas, abrindo igrejas, e, enfim, levantando presbíteros, levantando, enfim, homens, mulheres de Deus, diáconos, diaconisas, obreiros. Para quê? Para poder fazer a obra de Deus, para poder anunciar que o Salvador já veio e que nós temos que entregar a vida a ele. Louco demais. Você acha que foi fácil? Não foi fácil, não. Não foi fácil, não. Ele apanhou muito. Ele foi apredejado. Ele foi preso. Não foi fácil, não. Não. Paulo foi muito perseguido porque naquela época, o que acontecia? Só tinha o judaísmo, né? Algumas formas de judaísmo. Os fariseus, os saduceus, que são citados na Bíblia. Tem os selênios também, não é citado na Bíblia, mas tem os selênios, as pessoas que confessavam a fé em Deus e se diziam filhos de Abraão. Só que aqueles que creram em Cristo foram os apóstolos, os discípulos de Jesus. E eles viviam escondidos porque haviam muitas crenças naquela época. Então, havia o politeísmo. O que é politeísmo? A pessoa crê em vários deuses, né? Então, é uma cultura que tinha naquela época, em algumas regiões. Por exemplo, na Europa tinha os celtas, né? Na região das Arábias ali, os árabes, os muçulmanos já tinha, não com esse título, mas tinha outras crenças que não confessavam nem Jesus e nem o nosso Deus, o Jeová Jireh, o Jeová Pá, né, como o seu Deus, o Deus criador do céu e da terra. Então, Paulo ele vai anunciar Cristo, mas muitas das vezes ele esbarra nessa questão da incredulidade das pessoas. Então, ele vai pregar no Sinédrio, ele vai pregar em Roma, ele vai pregar em Atenas, ele tem problemas com pessoas que criam lá numa deusa Diana, porque os atenienses eles tinham muitas divindades, os gregos eles criam em várias divindades, então cada pessoa tinha um deus para si e cultuava ele da forma que achasse melhor. Se não encontrasse um Deus que se agradasse, eles inventavam um Deus lá e passavam acreditar naquilo, só que nós sabemos que o Deus vivo,
o único e verdadeiro e todo-poderoso é o Criador do céu e da terra. E Paulo, ele anunciando esse Deus, as pessoas começam a experimentar o poder desse Deus e vivenciar essa fé. E o mais importante é ter suas vidas transformadas, renovadas pelo poder desse Deus maravilhoso. Amém? Para poder encerrar, eu quero ler só um trecho que está em 2 Coríntios, capítulo 11, que está intitulado Os Sofrimentos de Paulo por Amor do Evangelho. E a partir do versículo 22 está escrito: São hebreu? Também eu, porque Paulo era hebreu. São israelitas? Também eu, porque Paulo também era israelita, descendente de hebreus de israelita. São descendentes de Abraão? Também eu, porque Paulo era benjaminita. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Né? Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Paulo apanhou mais do que todos os apóstolos. Né? Em prisões, muito mais. Quantas vezes Paulo foi preso? Né? Em perigo de morte, tentaram matar ele, Deus deu livramento. Muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez foi apedrejado. Ele fingiu de morto. Foi arrastado pelos discípulos para fora da cidade e depois foi pregar em outra cidade. 3 vezes sofri naufrágio. 3 vezes sofri naufrágio. Já tentou matar Paulo um monte de vezes. Sabia que a obra era grandiosa. Uma noite e um dia passei no abismo. Misericórdia. Da sombra do vale da morte. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, que são ladrões, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, que eram os de fora da nação, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, que é pior ainda, né? A pessoa está do seu lado te dando tapinha nas costas, mas está querendo te derrubar, tomar seu lugar, te passa para trás, ou até te empregar. Né? Em trabalhos e fadigas, Paulo era construtor de tenda. Né? Quando ele foi para Tessalônica, os Tessalonicenses era preguiçoso, ele ralou muito, né? Para não precisar de um tostão, um vintém dele, para mostrar para eles a importância do trabalho. Né? Construiu muita tenda. Tem um apreço por isso, que a gente sempre pedreiro, e a mesma profissão de Paulo. Amém? Glória a Deus. Oh, muitas em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes, ainda estamos para fazer vigília, hein? Glória a Deus. Em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, até nu Paulo ficou. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Além de tudo isso, ele sempre cuidado, porque ele ia andando, fundando igrejas, e estava sempre mandando cartas, orientando seus presbíteros com os cuidados, com a pregação, com o zelo, com a ceia, enfim. Além de tudo isso que ele passou, ele sempre ali zeloso. Eu quero dizer que Paulo fez 3 viagens missionárias. Paulo pregou toda a parte sul da Europa, compreendendo ali Inglaterra, Portugal, Itália, Suíça, Alemanha. Paulo pregou toda a Ásia. Paulo pregou na Ásia Menor, no Oriente Médio, no norte da África, toda a região em todo o Mediterrâneo. Então, ele fez 3 viagens missionárias, pregando e fundando igrejas e voltando e cuidando dessas igrejas. E graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo, hoje o evangelho de Jesus Cristo, ele é difundido no mundo todo. Né? E se o evangelho chegou ao Ocidente, nós agradecemos a Deus,
Louvamos a Deus pela vida do apóstolo Paulo, pela obra missionária dele, de ter pregado o evangelho entre todas essas nações, e por causa da colonização, né, o evangelho, o cristianismo, ele foi trazido para o Novo Mundo, para as Américas, enfim, hoje está no planeta inteiro. Né? O cristianismo é a maior fé professada do planeta Terra hoje, graças a Deus e também graças ao trabalho missionário do apóstolo Paulo. Né? Graças à loucura do Paulo, né? Porque, pensa, a dificuldade que era fazer ir de um lugar para outro naquela época. Imagina ir em tantas cidades, em tantos lugares como ele foi. Não, naquela época eles andavam a pé. Andava a pé, viagem no longa, máximo de cansativa, mula, longo, cansativo. ainda sendo perseguido. E sendo perseguido, e apanhando, e naufragando, e no abismo, e fome, e sede, E perseguindo. e nudez. Persistindo. Mas ali, ó, até o fim, e no finalzinho de tudo, preso lá em Roma, do lado dele, João Marcos, Lucas, ajudando ele, escrevendo cartas. Ele ditava as cartas e os discípulos iam escrevendo, porque naquela época o preso ficava algemado nas paredes, nas rochas. Uhum. Então ele ditando as revelações que Deus dava para ele, e os discípulos escrevendo as cartas, e algumas ele chegava a assinar de próprio punho, dizendo: fui eu que assinei de próprio punho. Olha, vocês veem que eu estou preso em cadeias. Mas até o fim ele pregou o Evangelho de Jesus Cristo, dizendo: não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. Combateu o bom combate, encerrou a carreira, ainda guardou fé, ainda sobrou fé. Né? Um dos crentes mais loucos da Bíblia. A gente serve com louvor, porque é tremendo o que Deus fez na vida deste homem e o exemplo que nós temos, né, que ele deixou para nós podermos crer em Jesus Cristo como nosso Senhor e suficiente Salvador e também pregar o Evangelho para os nossos irmãos. É por isso que, com muita alegria, que nós viemos aqui diante dessa câmara e pedimos licença para poder entrar aí no seu celular, na sua casa, para te trazer uma mensagem de fé, porque a gente sabe que a palavra de Deus, ela cura, liberta, transforma, restaura, ressuscita, amém? Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador e o Rei, e só nele nós temos vida, vida em abundância, vida eterna, amém? Eu agradeço, nós agradecemos você que assistiu essa série, você que assistiu hoje, está assistindo até agora, tá? Hoje, aqui no caso, o irmão Davi, o Ismael, o irmão William, a irmã Gorete, o irmão Damasceno, o irmão Renato, o irmão Ederson, o irmão Aline. O irmão Aline acompanhou todos os dias, louvado seja Deus. Tá? Muito obrigado mesmo, você que acompanhou. E assim que Deus tocar no nosso coração de novo, de trazer mais uma série, a gente traz, tá? Do momento, a gente vai continuar trazendo mensagem de fé aos domingos, por volta de 10 horas da noite. Vocês podem aguardar, tá bom? Aí fica marcado para domingo a nossa próxima mensagem de fé. E assim que Deus tocar no nosso coração, né, Tiene? Amém. Aí a gente traz mais uma série muito interessante e como os crentes mais loucos da Bíblia. Amém. Amém? Somos loucos, mas somos salvos. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Pode ser louco, ser salvo, do que ser sábio e perdido. Condenado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, viu, gente? Ó, a paz. Essa pura. A paz. Paz. Maravilha. Glória a Deus.